dia, ouvi duas pessoas conversando. Uma delas estava bem contrariada e questionava: por que ficar falando de dízimos para as crianças agora? No meu tempo não era assim. Além disso, ela também se mostrava irritada, porque, segundo ela, agora vão ficar cobrando dízimo até das crianças. Pois é, ela tinha razão quando dizia que no tempo dela não era assim. E não era mesmo. Há alguns anos, o máximo que se aprendia sobre o dízimo na catequese era o 5º mandamento da igreja, que dizia: pagar o dízimo segundo o costume. E pronto, era só isso. Tanto que as pessoas cresciam sem saber o que era o tal dízimo e muito menos qual o costume que se deveria ser seguido na hora de pagar. Claro que eram outros tempos, mas essa falta de catequese, essa falta de evangelização sobre o dízimo tem mostrado seus resultados negativos. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas posso afirmar com toda a convicção que quando uma paróquia não tem o dízimo para se sustentar, ela vai arranjar outros meios de arrecadar dinheiro. E daí, qualquer meio justifica o fim. Então veja bem, se formos pensar como aquela pessoa da qual falei há pouco, o dízimo só deve ser coisa de gente grande, de adulto. Mas se o dízimo é um ensinamento que está na Bíblia, será que não deveria ser ensinado desde pequeno? Se pensarmos que não, então também não precisamos de catequese para as crianças. Deixaríamos que elas mesmas decidissem se desejariam ou não receber a Eucaristia na primeira comunhão. Também não precisaríamos batizá-las enquanto crianças e deixar que elas decidissem isso mesmo mais tarde. Assim como também não precisaríamos da crisma para confirmar a fé católica. É claro que precisamos começar a conhecer a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus desde a infância. Assim como aprendemos desde cedo a ler e a escrever. Depois, na juventude e na idade adulta, vamos aprofundando esses conhecimentos, que se tornaram a base de nossos conhecimentos da nossa fé. Uma vez, um grupo de amigos se reuniu para assistir uma partida de futebol. Acho que era uma decisão de campeonato. Antes do jogo começar, as pessoas conversavam e o assunto chegou ao ponto de se perguntar: como foi que você começou a torcer para tal time? Sabe qual é a resposta de todos eles? É porque eles haviam sido influenciados e normalmente essa influência tinha sido do pai. Será que na religião não deve ser assim também? Os pais influenciando e guiando os passos dos seus filhos, até que eles estejam maduros o suficiente para continuarem a sua caminhada? É a obrigação dos pais, sim, transmitir a fé, ensinar na fé, cuidar para que os filhos não se percam e tenham uma fé amadurecida, esclarecida. Então, é muito importante que o dízimo também seja ensinado desde pequeno. Que já na catequese a criança seja orientada didaticamente sobre o dízimo e compreenda a importância dessa atitude, para que mais tarde ela também seja dizimista conscientemente. É fundamental que as crianças sejam orientadas e influenciadas pelo exemplo dos pais, que, sendo dizimistas, incentivarão os filhos a serem também. E é muito importante que os pais sejam dizimistas conscientes, e não somente porque é um costume, uma tradição, porque a igreja cobra para não cometer pecado. Então, você concorda que o dízimo, assim como todas as outras coisas que dizem respeito aos fundamentos da nossa fé, devem ser tratados na catequese? E nós, os adultos, devemos fazer como os pais daqueles meus amigos de quem lhe falei, e influenciar nossas crianças com o nosso exemplo de dizimistas conscientes e fiéis, para que elas venham a fazer parte desse time de Jesus,
que eles vistam também esta camisa, com muito amor e fé. Se desejar mais informações sobre o ensino do dízimo na catequese ou a implantação do dízimo mirim na paróquia, entre em contato conosco. Um abraço e, como costuma dizer um amigo, um bom dízimo para você.